Ah, quase que eu sentei fora da cadeira. Ia ser lindo. Acredite se quiser. Ia dar um bom espera aí só mais um segundo. Esse vídeo vai ter 1000 anos, não vai ter tempo pra esperar só mais um segundo. Acho que não vai Porque ter. o vídeo de hoje É o Responde da África do Sul. tudo que vocês... Coloca aqueles efeitos bem bregas. A Vamos gente responder tarda, mas quase nunca falha. Quase nunca, às vezes a gente falha. Isso. E a gente não sabe que dia é hoje, porque esse vídeo tá saindo aí durante o Carnaval de Vocês 2017. sabem que a gente tá descansando. A gente tá de folga, então é isso. É isso. Primeira Vamos. pergunta. A pergunta do Alien do Arco-Íris. Alien do Arco-Íris. Ele falou, amo café e vinhos, mas o que vocês não podem ficar sem? Tem E 3 sexo. coisas que não dá pra ficar sem: bebida, trabalho e sexo. A Anne Flynn perguntou, qual aspecto geral vocês perceberam da cultura daí? Como são as... Daí, gente, é da África. Da tá? África do Sul. Como são as pessoas, Se a você segurança. chegou aqui agora e você não tá entendendo o que é isso, A playlist a playlist, tá aqui. esse vídeo é parte de uma playlist que tem todos os vídeos da nossa viagem pra África do Sul. Então você vai lá e assiste todos e você desde vai o começo, aí você chega entender as nesse. referências Isso. aqui. Eu acho que um aspecto muito engraçado da cultura é como eles têm essa coisa essa cultura de comer mais saudável. Sim, assim, eu acho que muita as coisa comidas são bem fresca. frescas. Eu fiquei com a impressão de que é uma cultura muito internacionalizada. É como se você estivesse em São É Paulo. como se fosse em São Paulo, É. assim, É bem menor do que São Paulo, é lógico, mas tipo, infinitamente E outro menor. aspecto muito interessante da cultura é que as coisas fecham cedo. Isso. Segurança era ok. Era ok. Todos os lugares que a gente leu, na verdade, disseram pra gente não sair à noite a pé. Se confirme, eu acho que tem a ver com isso de que fecham as coisas muito cedo, então Sim, não tem muita fica meio gente na deserta, rua e fica meio perigoso. Mas de dia a gente andava sempre, E tinha era muita tipo, com a restrição. câmera no pescoço e tal, e eu não me senti insegura, assim. As pessoas, eu achei engraçado que as pessoas têm um quê brasileiro, assim, um quê meio tropical, meio quente, sabe? Tipo, falam alto, são espalhafatosas, são muito solistas, se abraçam muito. As pessoas sempre querem ajudar, sempre querem puxar assunto, saber Mas que ao onde mesmo você é. tempo, as pessoas não são tão brasileiras quanto os brasileiros. Não. Elas têm uma pegada meio europeia, assim, Tem de um ar meio blasé, assim, tem eu um acho. ar meio reservado. É, isso. A Thalita Evian perguntou: queria saber uma média de quanto dinheiro levar pra África do Sul pra ficar tranquilo e poder comer bem e passear. A gente gastou uma média de R$30 por pessoa por refeição. Eu acho que essa é a base que você tem que ter. Porque assim, no dia que você for em parque, por exemplo, você não vai gastar tanto com comida. Então o nosso budget diário por pessoa era entre 120 e 150 reais. E além disso, o que a gente fez foi pegar alguns passeios, ou então coisas tipo a hospedagem, o aluguel do carro, e a gente calculou isso por fora, assim. O Vitor Wallace perguntou qual a língua falada na Cidade do Cabo. A Camila já respondeu, é em inglês. A Thaís Maria da Silva perguntou quanto custou o aluguel do apartamento. O aluguel do apartamento foi R$1.500 por pessoa para 18 dias. A Larissa Surita perguntou: queria saber como foi para vocês programarem uma viagem totalmente por conta própria. Acharam o apartamento para alugar, contratar o seguro-saúde, enfim, todas essas coisas muito necessárias. Beijo. Se você não sabe, foi a primeira vez que a gente fez isso, foi a primeira vez que a gente planejou uma viagem toda sozinho. E chegou uma hora em que a gente se concluiu que é muito mais difícil do que parece. É muito difícil. Principalmente porque a gente estava indo para um lugar que não é muita gente que vai. A gente teve muita dificuldade em entender a dinâmica da cidade, como que funcionaria, se daria pra fazer as coisas a pé. A programação como um todo foi um pouco confusa, eu acho. O que a gente mais perdeu tempo, digamos assim, porque a gente mais dedicou tempo pesquisando foram os bairros. Isso. E a gente quase alugou apartamentos em vários bairros, mas no final acho que onde a gente ficou Foi o melhor foi o lugar, melhor acho. mesmo, que era o centro. E a gente conseguiu fazer quase tudo a pé, então isso deu uma boa economizada em dinheiro de transporte também. A pergunta que todo mundo fez é: quanto custa em média essa viagem? E aí a Mila Ramona, ela especificou de um jeito que eu gostei. Tipo, ela quer saber quanto que a gente gastou com passagem, com aluguel, com transporte, com comida, bebida, passeio e tal. As passagens foram muito baratas. A gente pagou R$1.200 por pessoa pelas passagens com as taxas já. Foi tipo mais barato do que visitar a mãe do Felipe em Natal. A média de preço de uma passagem para a Cidade do Cabo é R$4.000. Até que agora tá tendo bastante promoção pra África, então se ficar de olho, talvez a pessoa consiga um preço parecido com o nosso. Com aluguel, eu já falei, foi R$1.500 por pessoa os 18 dias. Com transporte, eu não tenho muito essa noção, porque aí ela pergunta transporte, comida, bebida e passeio. Tudo entrou nesse budget de R$120 por dia que a gente levou, entre 120 e 150. A viagem no total custou entre 10
e 12 mil reais, os dois juntos, tudo. Compras que a gente fez lá de roupa, as bebidas que a gente trouxe incluídas, tudo custou 12 mil reais. E assim, a gente gastou muita grana com tipo bebida, mas a gente gastou o budget e não precisou pegar mais dinheiro, então a gente se planejou bem. O canal do Carvalho perguntou: qual foi a maior expectativa versus realidade que você respeita dessa viagem? Eu acho que foi achar que a gente ia encontrar coisas pra fazer à noite e não encontrar coisas pra fazer à noite. Era assim, tipo, você chegava e tipo, 9 horas os restaurantes fechavam às 10, só que às 10 você tá fora do restaurante já. A Brenda Zup perguntou qual app de viagens, passagens, hotéis, aluguel que vocês recomendam. Todos que vocês já conhecem. A gente sempre... Eu vou falar também que eu não tô sendo paga. A Keraman perguntou: o que faltou pra melhorar a viagem? Acho que isso. Acho que faltou a gente ter ficado uns 3 dias a menos. A Vanessa Timóteo perguntou: qual o maior choque de realidade / aprendizado que vocês tiveram lá? Uma coisa que eu achei e que muita gente perguntou até enquanto a gente estava lá foi perceber a segregação e o quanto o apartheid ainda tá perto da realidade social da cidade. Sim, tem áreas mais ricas da cidade que você claramente percebe que elas vão embranquecendo. Sim, assim. isso foi um choque de realidade até que a gente teve já no primeiro dia da viagem, quando a gente entrou no museu, né? E tava tendo aquela treta imensa das meninas que tiraram os quadros da exposição e tal. E a carta delas falava inúmeras vezes do apartheid, que tava muito próximo. A Milena Rulli perguntou. O João Victor Bonfim perguntou: qual foi a maior dificuldade da viagem? Eu acho que a partir de certo momento foi ficar longe de casa. A Islene Dias perguntou: o que mais marcou vocês na viagem? O que mais me marcou na viagem foi ser a nossa primeira viagem sozinho. Eu acho que ir pra uma cidade em que você não consegue imaginar nada, porque não tem imagem, não tem nada na internet, não tem nada em lugar nenhum, ninguém vai. E aí a gente chegou lá e era muito surpreendente, era muito lindo, era muito fora de tudo que a gente já viu, os parques que a gente foi, isso tudo foi muito impressionante pra mim. A única referência que a gente tinha é de alguns canais que a gente acompanha, que mas foram pra pouco, lá, né? ou que moram lá, mas mesmo assim era muito pouco, assim. A gente procurou muito vloggers que tivessem, tipo, feito coisas turísticas lá pra gente saber e tal, e tem pouco. A Carolina Camargo perguntou: qual foi o momento mais incrível e o momento mais constrangedor ou ruim da viagem? O primeiro impacto, assim, foda da viagem foi Table Mountain. Acho que sim. Na verdade, a natureza é muito diferente, então assim, é muito impactante. É porque assim, uma coisa que me impressionou muito desde o primeiro dia é o quanto a cor do céu é diferente e o quanto as nuvens se comportam de um jeito diferente. É muito engraçado, porque é o mesmo céu, mas não é. E o momento mais constrangedor da viagem, claramente, foi a Laís dançando atrás da câmera naquele dia que a gente ficou louco, bebendo vinho o dia inteiro. O Leonardo perguntou: queria saber se teve algum lugar que vocês ficaram com vergonha de ligar a câmera e falaram, ou se vocês já superaram isso e ligaram o foda-se até na África. É muito mais fácil ligar o foda-se na África do que aqui. A gente foi com esse pensamento de tipo, vamos tomando cuidado, né? Porque a gente não sabe como é que funciona, a gente não sabe se pode, se não pode filmar nos lugares. Sim. Mas a gente ia assim sentindo e a gente tava sempre com a câmera na mão, a gente claramente era turista, porque como a gente tava em 3, a gente tava sempre se falando em português, então as pessoas sacavam. Não teve nada assim, né? A única coisa que a gente teve foi no free shop, antes de ir ainda no aeroporto aqui no Brasil, na Praia dos Pinguins. Na Praia dos Pinguins a gente entrou com a câmera e a moça deu uma mini implicada, mas depois ela desistiu. É verdade, mas ela desistiu. O John Araújo perguntou: qual é o próximo destino dos seus sonhos, ou seja, o lugar que vocês têm maior vontade de conhecer? Eu tenho a pira de ir pro Ushuaia. Não quero dar muitos spoilers aqui, porque a gente ainda tá no começo do ano, ainda podem acontecer muitas coisas. Mas eu não tenho sonho de ir pra nenhum lugar, não. Eu quero fazer mais viagens. Assim, essa viagem, acho que o mais legal foi mostrar pra gente que a gente pode, sabe? Que a gente consegue e que pode ser legal e que tem coisa legal. Que é a pergunta do Lemune: qual foi o melhor ensinamento que vocês trouxeram? Eu acho que foi isso, foi que a gente é capaz de viajar. A gente pode planejar uma viagem. A Sailor Lua perguntou: qual foi o melhor lugar da viagem que vocês iriam querer voltar pra sempre? Jared's. E qual foi o pior? O melhor foi o Jared's, o pior foi o aeroporto de Luanda. Apesar de que temos fãs angolanos que eu gostaria muito de conhecer o país. O Matheus Azevedo perguntou: quais quesitos de Cape Town vocês fariam questão que fossem incorporados no cotidiano de São Paulo? Comer abacate. A Priscila Cardoso perguntou: alguém que não fala inglês teria muitas dificuldades em se virar na África do Sul?
Ah, teria um pouco, né? Eu porque não sei, a língua... eu não sei responder isso, a gente fala eu inglês. não sei, é muito difícil pra gente. A Narete perguntou, queria muito saber a marca, valor e impressões do Powerbank. O Powerbank que a gente comprou foi da Belkin, eu vou falar o nome porque a gente pagou acho que R$250 nele, ele tem 3 cargas e eu não vivo sem ele virou uma parte do meu ser. A Mariana Martins perguntou como que faz pra viajar com a gente da próxima vez. Olha, Mariana, a gente avisa, você compra a passagem, a gente divide o apartamento, vai ficar até mais barato pra todo mundo. A Regina Célia perguntou, ai, eu amei esse comentário. Ninguém tem enxaqueca com tanto álcool? Meu, só penso como o fígado de vocês está sendo judiado. Meu pai nem bebeu tanto assim, esse é o hoje comentário tem mais cirrose mórbido que você hepática. respeita. Gente, que coisa horrível Gente, eu falar achei isso. meio pesado. A Vá Cristina perguntou qual foi a comida que vocês mais gostaram. Putz. Acho que do Jared's. A comida do Jared's era foda. Muito. Mas o Clark's também foi muito foda. Caralho, é verdade. O Gustavo Cavalari perguntou se a gente conseguiu o reembolso do dinheiro da bolsa de R$500. Conseguimos. Tá no seu PayPal até hoje. O Fantos perguntou como que a gente estuda inglês. Eu não sei, eu não estudo inglês mais. Eu fiz inglês muito tempo e eu morei nos Estados Unidos, né? Eu lá só eu aprendi tipo, em cursinho e em vendo série. É. A Camila perguntou quantos quilos a gente ganha durante a viagem. A Isabela perdeu 2 quilos, foi isso? Foi. O Rô Magalhães perguntou quanto foi o aluguel da casa, a gente respondeu. E aí ele perguntou assim, vocês foram pelo famigerado aplicativo de aluguel de casas de outras pessoas que todo mundo sabe qual é? Sim. A Gia da Silva perguntou se rolou algum macete pra conseguir a promoção das passagens. Não, ficar olhando o aplicativo sempre é o macete. O Edson Santana perguntou, vocês que chamaram a Laís pra viagem, por que vocês pensaram em chamá-la? Eu não pensei em chamar. A gente não chamou ela se convidou pra ir. É verdade. Ela se convidou pra ir. Foi uma ótima adição à viagem, mas ela se convidou. Eu liguei pra ela e falei, amiga, fiz uma loucura. Comprei passagens pra ir pra África do Sul em janeiro. Ela falou, vou comprar também e vou com vocês. Eu falei, beleza. Pelo menos o apartamento ficou mais barato. Eu te amo, Laís. A Helena MD perguntou quantas garrafas de vinho a gente bebeu no total. Foram 51, 52, alguma coisa 51 assim. Garrafas de vinho no total. A Cris Baker perguntou se a gente tem alguma previsão de ida pra Natal. Não. A previsão é assim que aparecer uma passagem por um preço razoável. O Lucas Matheus perguntou sobre a noite sul-africana. Se ela é como a nossa ou diferente. Ela é inexistente. É inexistente. A Camila Sartori perguntou, vocês se arrependem, principalmente agora que voltaram, de não terem planejado melhor a viagem? Tipo, que fazer em qual dia? Vocês deixaram, ao meu ver, gostei de ao meu ver, vários relés cansativos que exigiam esforço físico pros últimos dias. E devido a isso deixaram, não. Vocês acham que poderia ter sido distribuído esses rolês melhor e terem feito mais coisas? Se a gente tivesse andado, que a gente andou, nos últimos 4 dias de viagem no começo, a viagem teria acabado nos primeiros 4 dias. Foi por isso que a gente deixou pro final, a gente já sabia que isso ia acontecer. E outra coisa, a gente não deixou de terminar as trilhas porque a gente emendou várias coisas. Tanto que a primeira trilha que a gente fez, a gente já não terminou. Porque não é a nossa pira. A gente acha que a gente tá ali, vai conhecer o lugar. E a gente ficava na trilha até a gente encher o saco da trilha. Exatamente. E sobre planejar melhor, é como a gente viaja. Eu gosto de viajar tranquila. Eu acho que é, tipo assim, estilos de viagem diferentes. Sim. A gente tinha várias coisas pra fazer e a gente gosta de fazer com calma pra não se estressar, pra não cansar. Sim. Porque é como a gente gosta de levar a nossa vida inteira e viagem mais ainda. Young and Broke perguntou. Meu Deus. As praias são tão ruins aí ou foi só aquele dia? Então. A gente não entendeu muito bem a dinâmica das praias, mas a gente também não fez tanta questão de entender, né? A Josiane Alves perguntou, qual a lição dessa viagem? Vocês recomendam o apartamento que ficaram? Sim, acho que sim. O apartamento que a gente ficou foi muito bom, teve alguns desentendimentos, digamos assim. Umas falhas de comunicação, desentendimento é uma palavra meio forte. E o apartamento era muito legal, numa localização muito boa, então acho que valeu muito a pena. A Kel AC perguntou o que aconteceu no Uber pro aeroporto. Ele encostou pra olhar não sei o que lá. Ele achou que o pneu tinha furado. E aí depois a gente viu que uma janela dele tava quebrada e ele não explicou direito as coisas. Ele achou que o pneu tava furado, mas ele só falou depois que ele já tinha parado pra ver. A Isabela Ribeiro perguntou em qual bairro a gente ficou, foi no centro, tipo, se chama Cape Town City Center. Agora que vocês conhecem a cidade, ficariam no mesmo lugar? Sim, acho que sim. A Naomi perguntou, vocês estranharam muito na hora de dormir e acordar pelo horário aí ser bem mais adiantado do que no Brasil? Sim! Eu passei muitas noites em claro,
Muitas, inúmeras noites em claro. O fuso, quando a gente foi, estavam 4 horas à frente. Agora tá atrás. à frente. À frente. Eu não tive muitos problemas pra me adaptar, não. A Isabela sofre mais com essas coisas. Eu fiquei acordada muitas noites. E, tipo assim, noites aleatórias. Não necessariamente assim que a gente chegou, porque eu acho que a gente chegou muito cansado, então eu dormi, mas depois eu comecei a funcionar praticamente no horário que eu funcionava aqui no Brasil. A Larissa Maciel perguntou: qual foi o rolê mais sensacional e qual foi o lugar que você não pode deixar de ir se for lá? Se você tiver um dia na Cidade do Cabo, suba Table Mountain. Table Mountain é o melhor rolê. É muito clichê, mas é... Caralho, é porque é muito porque, tipo foda. assim, você só pode fazer uma coisa, ou se você tem que escolher uma coisa pra garantir, Table Mountain, sabe? Que é, você vai sair de lá absurdado, com certeza. A Daniele Paiva perguntou: sei que vocês ficaram com muita saudade de casa, dos amigos, que foi bem chato no final da viagem. Mas vocês não quiseram conhecer, se relacionar, sair com sul-africanos? Acho que sair com moradores da cidade que estou conhecendo enriquece demais a viagem. É muito difícil fazer isso, né, Daniele? Né? Fazer amigos em 18 dias. Tem uma coisa que eu acho que eles têm uma vibe brasileira entre si, mas eles são bem europeus, então eles são bem fechados, assim. Se você tiver dicas de como fazer isso, comenta aqui embaixo. Eu já não sei nem fazer amigos no Brasil, imagina na África do Sul. Foi isso. Acabou? Eu não acredito que a gente pausou e voltou pra... Acabou. Arrasamos então, tá demais. Tudo que você precisa saber sobre a nossa viagem pra África do Sul. Nossa viagem, tudo bem. Pra África do Sul. Nada do que realmente é necessário fazer pra planejar uma viagem pra África do Sul. Não, brincadeira, a gente deu umas informações úteis, eu acho. A gente deu. E se você quiser saber todos os rolês que a gente deu, ver direitinho como foi a viagem... Veja a playlist. Veja todos os vlogs. Tá aqui dentro. E é isso. É isso, meninas. Nos vemos no próximo. Nos vemos no próximo vídeo. Fala aí o que vocês acharam, pra onde vocês acham que a gente deveria ir na próxima viagem. Ixi, não fala não. Tchau e até amanhã. A gente volta amanhã mesmo, né? Só que não é amanhã de verdade, no nosso tempo, é menos tempo de vocês. Tchau e até amanhã. Tchau, até amanhã.